Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por mais essa oportunidade, esta graça, aleluia. Quero agradecer, louvado seja o Senhor, porque vamos ministrar a sua palavra e com isso crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Onde começou o voduísmo? O voduísmo começa em Sodoma e Gomorra, quando são eliminados de Deus. Ali começa o vodu. Dali passa para o Egito. Aí você vai entender o que é seita e o que é religião e o que é espiritual. Há 3 classes de ministério: seita, religião e ministério espiritual, né? Ou vou chamar seita, religião e espiritual. Você pode estar inserido num desses, achando que você está servindo a Deus. Você está inserido num sistema que é uma seita. Você pode estar inserido num sistema só religioso, com cara, assim como a seita, de uma espiritualidade com Deus. Ou você pode estar inserido no sistema espiritual. Esse sim é o certo, o espiritual. Qual a diferença do espiritual para o religioso e para a seita? Bom, então nós entendemos que o vodu, que começa em Sodoma e Gomorra, aí ele vai para o Egito. E do Egito, ele se alastra nos países africanos. São muitos anos, 4.000 anos antes de Cristo. Porque as pessoas de cores, ou as pessoas negras, já eram discriminadas. Não era só pelos judeus, todos discriminavam. Então eles viviam em grupos, tribos isolados, os negros. Porque a marca de Caim, que Deus coloca no capítulo 4, não é uma marca, um selo na testa, não é uma berruga, não. Foi justamente a marca na cor da sua pele. Ali, tudo começa com Caim. Aí está lá em Cantares, no capítulo 1, né? Porque a sunamita era com a pele negra, e aquilo foi uma barreira para Salomão, porque ele só podia encontrar com ela de noite escondido, porque aquilo era uma ofensa aos hebreus. As pessoas negras não sofrem agora, não. Essa discriminação vem lá de trás. Por isso que a segunda esposa de Moisés, ele tem que separar dela, a etíope, porque ela era negra, a etíope. Números 11 adiante, vai ter problema, 12, vai ter problema. Com Miriam, vai ter problema com Arão e com todo o povo hebreu, porque eles não aceitam Moisés ter largado Zípora. Aliás, o problema não era Zípora, ela era clara, ele ter arrumado uma mulher negra. Então a gente sabe que os negros foram, então, aqueles que absorveram de uma vez por todas ao voduísmo, porque os egípcios seguiam tantos outros deuses, até porque os faraós queriam ser adorados e idolatrados. Então o faraó passava a ser o deus de cada geração egípcia. Sodoma e Gomorra, havia muita gente de cor clara, embora era uma oxigenação, era muito mista Sodoma e Gomorra. Porque todo mundo que queria sexo imoral, orgia,
então migrava para Sodoma e Gomorra, porque lá era uma libertinagem, era um carnaval que não terminava, não era só fevereiro, era um carnaval contínuo. E você sabe o que fim levou Sodoma e Gomorra, você sabe que fim levou o Egito. E até hoje o país vive um conflito, um apagão por causa da ira de Deus. Você sabe onde foi parar a Babilônia? E você sabe o que aconteceu com os países africanos, né? Muita gente não sabe por que tanta miséria, tanta pobreza. A miséria foi porque os países da Europa, incluindo os americanos, roubaram e saquearam eles. Por permissão de Deus. Por permissão de Deus. Por quê? Porque os africanos se sentindo excluídos da religião cristã, excluídos de servir qualquer outros deuses, eles não podiam. Onde tinha gente branca, o africano não podia chegar. O da cor negra não podia chegar. Muito menos o indiano. Por isso que na Índia tem mais de 3 milhões de deuses, porque o indiano, na sua grande maioria, a sua pele é negra. É um negro assim, meio que meio claro, meio negro, mas muitos são negros mesmos. Então os indianos, para você entender um pouco de seitas e religiões, eles foram servir vários deuses, porque eles eram rejeitados. Os indianos foram rejeitados. Inclusive, quem colonizou os indianos foram os ingleses. E os ingleses não aceitavam, por isso que a segunda língua oficial da Índia é inglês. Não aceitava que os indianos adorassem o mesmo Deus que eles. Porque os ingleses, na sua grande maioria, eram católicos ortodoxos. Católicos ortodoxos. E depois presbiterianos. Depois arminianos. Depois calvinistas. E por aí vai a igreja dos ingleses. Então, meus amados irmãos, Quitá, em Gana, se tornou então o QG, o centro do voodoo, que é a mais profunda dedicação ou eficácia da religião do Satanás. É o voodoo. Voodoo, o cara passa pela parede, tá aqui, ó. Ele passa por aquela porta sem abrir a porta. Voodoo. Voodoo, você dá 10 tiros no cara e ele levanta como se nada tivesse acontecido. Voodoo, o cara vira um gato, um cachorro. A polícia vai prender ele, ele vira um gato, um cachorro. Agora, para te ajudar, vou repetir, Dr. Google vai te ajudar. Dr. Google. Procura no Dr. Google programações televisivas de Gana. De Gana. Então, eu que fui em Gana algumas vezes, né, talvez umas 6 vezes, toda a programação, novela, filme, no hotel, é tudo do voodoo. Não tem outra programação em Gana que não seja sobre o voodoo. Na Nigéria também, vários canais do voodooísmo, que é o segundo lugar de voodooísmo no mundo, é a Nigéria. Onde matam crianças recém-nascidas para sacrificar Satanás. Mas em Quitá, que era a terra do pastor Delassie e do pastor George Gunn, é o lugar onde a coisa é feia. Então muita gente até às vezes brinca aqui, né? O cara expulsa demônio aqui no Brasil, essas palhaçadas aí, o demônio às vezes bota pastor no bolso. Que o pastor tem que gritar, e grita daqui, e grita dali, e joga água no cara, e joga óleo na boca do cara, e joga sal, e joga isso. Aí daqui a pouco passa uma vez, fica lá meia hora aquele negócio, aquela encher linguiça. E não expulsa o demônio. Daqui a pouco ele manifesta de novo. Ou tem que levar ele para o gabinete pastoral e mandar os obreiros tirar ele. Se isso acontece aqui, eu quero ver expulsar demônio em Quitá, na África. Lá na África que eu quero ver. Lá que eu quero ver se o cara tem unção. Lá eu quero ver se o cara é bom. Porque lá, meu amado, se você não estiver no azeite, você não foi escolhido por Deus, você não tiver uma unção de Deus, esquece. Pode ser o maior pastor do Brasil, pode ser na TV, pode ter milhares de igrejas. Lá ele não sai nem do lugar, ainda vai dar cocão, ainda vai dar cocão.
Então, enfim, meus amados irmãos, o voodoo mata as pessoas. Voodoo não faz trabalho encruzilhada, não. Voodoo só pega o teu nome. O cara que é do voodoo, ele só pega o teu nome e da tua família. Ele pega um bonequinho, espeta ele, cheio de alfinetes. Aquilo te arrebenta. Em menos de 48 horas você está morto. Ele te coloca câncer, ele faz você ser paraplégico, tetraplégico. O voodoo, quando uma mulher, porque a maioria dos voodooistas são estrupadores de mulheres, sabia disso? O hobby deles é violentar mulheres, menina entre 9 a 16 anos. Os voodooistas são estrupadores de crianças. E de meninos homens também. Pô, pastor, não sabia, por isso você tem que estar no ministério que te ensina a palavra. Você tem que aprender isso aí. E aí eles colocam as mãos, por exemplo, se você tem uma filha, eu tenho filha, se eles quiserem ter relação com a minha filha, vamos que eu levo ali, estou suspeito de falar. Aí se um deles ver eu descer com a Alissa no aeroporto e desejar a Alissa, então eles têm uma mania, eles não passam a mão nas nádegas, desculpa a palavra, na bunda da mulher. Lá em Gana, eles pegam no peito da mulher. Sabe por que você está andando e o cara meter a mão no seu peito, minha senhora? Ei, hello? Meter a mão no seio da senhora? Se a senhora achar bom, está tudo resolvido. Ele vai violentar sexualmente a senhora. Olha que desgraça. Mas se a senhora repudiar, isso é o normal, não, lógico. Então eles lançam a maldição. Esse peito da senhora ficar desse tamanho de comprimento é coisa horrível e incha, como aquela foto que eu te mandei para vocês de Gana. É como se fosse um câncer. E você começa a gerar pus nos seios, a ponto de ter que ligar um dreno até a sua morte. Isso dura de 2 a 3 anos. O voodoo é a única área satânica do espiritismo que tem esse poder. No Brasil, começou em Salvador, não foi muito além. Porque justamente a Assembleia de Deus e a Deus e Amor começaram a orar, o pau comeu. Isso há anos atrás, né? Embora com raras exceções, quando a Assembleia de Deus era oração, a Deus e Amor, o pau comia. Então eles eliminaram isso que acontecia na Bahia. Então o voodoo na Bahia hoje é café pequeno, é tudo Coca-Cola, é tudo malandrinho. Agora vai para Quitá, em Gana, vai lá em Gana, vai lá pregar em Gana, vai fazer obra missionária em Gana, para ver como é que a situação é lá. Querida, Deus te abençoe a todas vocês que eu amo muito de todo o coração. Um beijo no coração.